quais lhe foram os sonhos? Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ao caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu, designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele há a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser.
E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua, esta que era imensa, e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro do lodo. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidênego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Amém. Eu quero meditar com os irmãos sobre o tema como compreender a soberania de Deus na história. Nós examinamos, quarta-feira passada, que Judá caiu nas mãos do rei da Babilônia, depois da estrondosa vitória de Nabucodonosor sobre o faraó Neco do Egito. E então o próprio Nabucodonosor, depois da vitória sobre o Egito, cercou Jerusalém, no ano 606 a.C.,
e levou de Jerusalém alguns nobres, vasos do templo, e constituiu um rei que se torna vassalo dele em Judá, em Jerusalém. Mais tarde ele retorna em 597, mas em virtude da rebelião do rei de Judá contra o rei da Babilônia, em 586, Nabucodonosor cerca Jerusalém durante 18 meses, e a cidade fica desprotegida, desguarnecida, sem abastecimento de água, de pão, e as pessoas começam a morrer de fome dentro dos muros, de tal maneira que mais felizes foram os que morreram à espada do que aqueles que morreram de fome dentro dos muros. Agora você vê o povo na Babilônia, no cativeiro, e esse texto vai nos revelar um fato maravilhoso da soberania de Deus na história da humanidade, mostrando que Deus é soberano sobre os governos mundiais. Você vai notar a destruição dos megalomaníacos impérios do mundo e o estabelecimento vitorioso do reino de Deus na história da humanidade. Num tempo em que a Babilônia era dona do mundo, em que Nabucodonosor era rei de reis, em que a Babilônia estava no apogeu do seu poder, a Bíblia diz que Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho não apenas tirou o seu sono, mas também tirou a paz de todos os sábios da Babilônia. Eu queria que nós olhássemos então esse texto. Ele tem algumas mensagens importantes para nós nesta noite. Em primeiro lugar, vejamos o sonho perturbador do rei Nabucodonosor. Está claramente expresso no verso 1. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Um sonho que tirou o sono do rei. A palavra perturbar aí significa golpear. Golpear. Na verdade, quando Nabucodonosor teve esse sonho, ele foi golpeado, ele foi ferido, ele foi, de certa forma, nocauteado por esse sonho, ao ponto de, a partir daí, ele perder a paz, ele perder a tranquilidade, ele perder a serenidade, ele se perturbou. E isso revela um fato, que ele se enche de ansiedade, de insegurança e de medo, porque foi um sonho que revelou a fragilidade dos poderosos. Se você notar, naquela época, Nabucodonosor era um homem que nós poderíamos chamar de inexpugnável, inabalável. Ele era o comandante em chefe do maior império do mundo. Ele tinha o maior exército do mundo. Ele estava encastelado no trono mais alto do mundo. Ele tinha construído a maior e mais bela e mais rica e mais opulenta cidade do mundo. Ele estava no apogeu do seu governo. O seu regime era absolutamente autocrático. A palavra do rei era lei. Ele falava e as coisas tinham que acontecer porque ele falava. Ninguém podia questionar as suas ordens. Nesse momento, quando Nabucodonosor estava no ponto máximo do seu governo, ele tem um sonho, e esse sonho lhe perturba, e esse sonho lhe intranquiliza, e esse sonho revela a sua fragilidade. Sabe por quê? Porque a partir daí, ele começa a perceber que há um poder que está acima dele, um poder que ele não pode controlar, um poder que é supraterreno, um poder que é supra-humano, um poder que ele não pode conquistar, nem manipular, nem domesticar. E é exatamente isso que perturba o rei. É exatamente isso que limita a sua prepotência. É exatamente isso que limita o seu poder. É exatamente isso que tira o rei do controle. Algo invisível,
além deste mundo, está para fora, para além da capacidade dele administrar. Isso gera nele insegurança, inquietude e perturbação. Então, esse é o primeiro aspecto, o sonho perturbador do rei. Vejamos em segundo lugar, a impotência dos sábios. Você pode notar isso nos versos 10 e 11. Olha aí, por favor. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. O que aqui está querendo dizer para nós? A sabedoria dos sábios deste mundo tem limites. Há coisas que os homens não podem fazer, que os poderosos não podem fazer, que a ciência não pode fazer, que a tecnologia não pode fazer. Haverá sempre um ponto determinante da limitação humana. E o que acontece? Os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus são convocados para revelar ao rei o sonho dele e a interpretação do sonho dele. E eles se esbarram diante da impotência e da incapacidade. Quem eram os magos? Os magos eram os possuidores de conhecimento dos mistérios sagrados e das ciências ocultas. Eles eram treinados neste mistério, mas eles não puderam entender o sonho, nem dizer o sonho, nem interpretar o sonho. Vieram os encantadores, eram os astrólogos, eram aqueles que estudavam os astros, as estrelas, a lua, para, através dos astros, tentar decifrar o futuro, mas não conseguiram revelar o sonho, nem a sua interpretação. Vieram os feiticeiros. Quem eram eles? Eram aqueles que usavam a magia, invocando o nome dos espíritos malignos, mas também não conseguiram. Então vieram os caldeus, uma casta sacerdotal de homens sábios, e também não puderam, também estavam limitados. E nos versos 10 e 11, eles vão dizer para o rei algumas coisas. Primeiro, eles disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Segundo argumento deles: jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Terceiro argumento deles: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei. Quarto argumento deles: só os deuses podem revelar ao rei o que o rei quer, mas os deuses não moram com os homens. Ou seja, eles descrevem a total incapacidade que eles têm de revelar o sonho e a interpretação do rei. Notem vocês aí, que eram magos, que eram encantadores, que eram feiticeiros, que eram caldeus, homens todos ligados à religiosidade babilônica. Mas notem vocês que a teologia dos sábios deste mundo é absolutamente deficiente. Veja o verso 11. Preste atenção no que está escrito aí. Só os deuses podem revelar ao rei, e estes não moram com os homens. Duas coisas erradas aí que eles têm na teologia deles. Primeiro, que eles são politeístas. Eles falam de deuses e não do Deus vivo, único, todo-poderoso. Segunda forma errada da teologia deles: no entendimento deles, os deuses não moram com os homens. Se existe Deus, se existem deuses, eles não se importam conosco. Eles não estão perto de nós. Na verdade, eles não podem nos valer. Eles são distantes, talvez indiferentes, talvez inatingíveis. E esta é uma forma equivocada de ver Deus.
Lá em Isaías 57:15 diz que Deus é alto, é sublime, habita num alto e sublime trono, mas Ele habita também com o abatido e contrito de coração. Deus é único, é verdadeiro e Ele está presente, Ele não é distante. Esta era uma maneira equivocada da teologia dos poderosos deste mundo. Vejamos uma terceira lição: a prepotência dos poderosos. Nabucodonosor, ao convocar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, revela a sua prepotência em alguns aspectos. Primeiro, exigindo dos homens o que eles não podem oferecer. De certa forma, o rei estava dizendo o seguinte: eu paguei para vocês 3 anos de escola, na melhor escola do mundo. Eu dei para vocês a melhor escola, a melhor ração, o melhor suprimento, as maiores oportunidades, e agora eu exijo que vocês me correspondam, que vocês me contem o sonho e me façam entender o seu significado. Exigir das pessoas aquilo que elas não podem dar é prepotência. Exorbitar no seu poder. É ultrapassar o limite, a fronteira do bom senso e da sabedoria. A outra maneira dele revelar essa prepotência era comprando as pessoas, oferecendo vantagens financeiras e promoções. No verso 6 vocês podem notar isso. Se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Ou seja, eu tenho o poder e eu tenho o dinheiro. Quem tem o poder e tem o dinheiro, tenta comprar as pessoas. Quem tem o poder e tem o dinheiro, acha que tem a capacidade de gerenciar, de dominar as coisas, de determinar o rumo das coisas. E o rei então pensa que, ao oferecer prêmios, honras, riquezas aos magos da Babilônia, ele abriria o caminho para a interpretação do seu sonho, mas eles estavam limitados. Mas ele revela a sua prepotência em terceiro lugar, determinando o extermínio dos sábios de maneira sumária. Você pode notar isso no verso 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Veja que o rei não apenas quer destruir vidas, ele quer destruir bens. Isso revela a insanidade do rei, a loucura do rei, a prepotência do rei. Veja você o verso 8. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo. Porque os magos, de certa forma, disseram para ele: não, conta para nós o sonho, nós vamos dar a interpretação. E aí o rei, não sabemos a verdadeira razão, se o rei não lembrava mais do sonho e não podia contar, ou se o rei se lembrava do sonho, mas não queria contar, por entender que se contasse o sonho, eles poderiam burlar o verdadeiro sentido da interpretação. A dedução do rei foi a seguinte: se eles podem me dar a interpretação, eles podem me dar também o que é que eu sonhei. Se eles não podem contar o que é que eu sonhei, muito menos eles terão capacidade de interpretar o que eu sonhei. E quando eles não, você tem que contar os sonhos, vocês estão querendo ganhar tempo. E depois o rei foi mais pesado com eles. Notem vocês, no versículo 8. Bem percebo que quereis ganhar tempo. E aí no verso 9, ele parte para um segundo argumento. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença até que se mude a situação. Ou seja, o rei pensou: vocês estão querendo é conspirar contra mim. Vocês entraram em acordo para
falsear a verdade, me darão uma interpretação equivocada. E aí o rei definitivamente chega ao ponto no verso 12. Olha aí o que ele diz no verso 12. Quando eles disseram, olha, não tem jeito não, rei, o que o senhor está pedindo, nenhum mortal pode falar, nenhum rei já pediu isso, o que o senhor está pedindo é difícil demais, só os deuses podem revelar o que o senhor está pedindo. Então o verso 12 responde, então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Não tinha tribunal para apelar, não tinha lei para detê-lo, o rei era lei, e o rei estava louco. A prepotência do rei. Que lição poderíamos pensar aí? Vocês já notaram, e um grande pensador cristão, Reinhold Niebuhr, diz o seguinte, este sentimento de insegurança, este complexo de ansiedade, é a causa da tirania política moderna. Estudem a história e vocês verão que os déspotas foram déspotas porque se sentiram inseguros. Porque nutriram medo de que alguém pudesse um dia destroná-los. De que alguém um dia pudesse puxar o tapete. Quanto mais alta é a posição que um homem ocupa, maior é o medo que ele tem de cair lá de cima. Quanto mais elevada a posição, maior a insegurança. E Nabucodonosor está com medo. E embora seja o maior rei da época, rei de reis, ele está com medo. Ele está inseguro. E ele pensa que as pessoas vão tramar contra ele. E antes que as pessoas tramem contra ele, ele quer destruí-las. Vocês conhecem essa linguagem? Vocês notam isso no mundo hoje? Percebem isso hoje? Esta ideia de medo, essa ideia de insegurança, esta ideia de que se sente ameaçado, e então precisa ameaçar, precisa destruir. Esta é a ideia que subjaz por trás aqui. E o que esse texto ainda revela para nós, irmãos, que riqueza, que poder, que dinheiro, que fama, que sucesso, não pode dar ao homem segurança. Esse rei está inseguro, mesmo na posição que ocupa. O mesmo aconteceu com Salomão, lá em Eclesiastes 2, quando ele disse que ele teve riquezas, ele teve fama, ele teve prazeres, ele teve sucesso. E ele olhou para todas as glórias que possuía e disse o seguinte, isso é nada, isso é bolha de sabão, isso é vaidade, isso não pode me dar segurança. Isso para nós é uma lição, a segurança não está no dinheiro, nem no poder, nem na fama, nem no sucesso, a segurança está em Deus. Quarta lição que eu queria compartilhar com vocês, a intervenção de Daniel. Sai o decreto, matem os sábios. Daniel está sendo procurado também para ser morto. Daniel toma 3 expedientes nessa intervenção. Primeiro, Daniel vai ao rei e pede tempo. Versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Primeiro, Daniel demonstra iniciativa. Segundo, Daniel demonstra ousadia. Por quê? Porque quando saiu o decreto, ele não foge, ele não se esconde, ele não tenta enrolar o rei, ele reconhece a sua limitação, precisa de tempo, ele demonstra confiança em Deus, ele não tem a interpretação ainda, mas ele crê que Deus pode dar a ele a interpretação, por isso ele vai ao rei e pede tempo. Isso é prudência, isso é sabedoria. Ele não chega com prepotência e diz, olha, eu tenho a resposta, sem ter a resposta. Ele pede tempo. Ele pede tempo. Sabedoria. Segunda coisa, Daniel vai aos amigos e pede oração. Veja o verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Meus irmãos, esse é um princípio fantástico. Quando para o mundo só resta o desespero,
para os filhos de Deus ainda há o recurso da oração. Olha que coisa maravilhosa. Quando parecia que não tinha chance mais, Daniel vai ao encontro dos seus amigos, dizendo o seguinte: vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus. Daniel acreditava que Deus responde orações, porque Deus já tinha respondido a oração lá atrás, quando ele pediu para a questão de recebendo uma ração de legumes, ele pudesse ter melhor aparência do que os outros estudantes. E Deus ouviu, e ele foi atendido. E agora ele entende que precisa orar. Isso é uma coisa bonita, irmãos. Nós precisamos ter amigos a quem buscarmos na hora da nossa aflição. Pobre é a pessoa que na hora da sua dor, na hora da sua angústia, na hora da sua aflição, não tem um amigo a quem recorrer. Não tem alguém a quem chegar e dizer: olha, eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que você ore comigo. Eu preciso que você esteja do meu lado. Daniel tinha amigos, amigos de oração, amigos que podiam dobrar os joelhos. Outra coisa importante que você nota aí, que Daniel compreende a importância de orarmos em grupo. Tem hora, meu irmão, que você precisa buscar alguém para orar com você. Daniel podia ter orado sozinho. Da outra feita, com respeito à cova dos leões, ele orou sozinho, mas esta hora é preciso de orar com alguém. Tem hora que você precisa de mais alguém, você precisa escutar a voz de alguém do seu lado. Você precisa de um ombro amigo. Você precisa que alguém aqueça o seu coração. Daí a importância da igreja estar orando como comunidade. É importante você ter sua reunião devocional lá na sua casa, é importante. Mas também é importante que ora você se reúna com o povo de Deus, com um grupo de oração, seja na igreja, seja na sua casa, seja onde for, mas onde outras pessoas se unam para orar. Terceiro lugar, Daniel vai a Deus e pede misericórdia, versículo 18. Note o versículo 18, olha aí. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Preste atenção nisso. Qual a diferença entre Daniel e os magos da Babilônia? Os magos da Babilônia acreditavam no céu. Daniel acreditava no Deus do céu. Os magos da Babilônia consultavam os astros, as estrelas, a lua, o sol. Daniel consultava o Deus criador do sol, da lua e das estrelas. É extremamente importante entender isso. Enquanto os magos estavam consultando os astros, Daniel estava consultando o Deus do céu. E é maravilhoso que Daniel não chega com prepotência, ele chega para clamar misericórdia. É impossível orar com prepotência, é impossível orar com vaidade, é impossível orar com orgulho. Ele chega dizendo: Deus, nós clamamos misericórdia. Estamos clamando misericórdia, porque o Senhor nos revele este mistério, para que se interrompa um fluxo de sangue, um banho de sangue sobre a terra. Esta foi a intervenção de Daniel. Vamos ver a quinta lição. A gratidão de Daniel. Versículos 19 até o verso 23. Diz o verso 19: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo. O que está acontecendo aqui? Primeiro, Daniel bendiz a Deus, porque Deus une poder e sabedoria. Veja o verso 20. Porque dele é a sabedoria
e o poder. Meus irmãos, poder sem sabedoria é um perigo. É um perigo. Dar poder a um louco é um risco imenso, imenso. O maravilhoso é que o nosso Deus tem poder, mas o nosso Deus tem sabedoria. Ele é todo poderoso e Ele é sábio. O que é sabedoria? Sabedoria é tomar a melhor decisão para alcançar os melhores fins. E poder é a capacidade, a competência de pôr em execução este plano sábio. Deus tem sabedoria e Deus tem poder. E então Daniel agradece a Deus, porque Deus tem sabedoria e Deus tem poder. Segunda coisa, Daniel bendiz a Deus, porque Deus é o Senhor do tempo. Diz aí o verso de número 21, Ele é o Deus que muda o tempo e as estações do ano. A primavera, o verão, o outono, o inverno, a chuva, o sol, tudo está no comando, no controle de Deus. Daniel tem uma visão da soberania de Deus no tempo. Outra coisa, Daniel bendiz a Deus em terceiro lugar, porque Deus é o Senhor da história. O versículo 21 ainda diz, Ele remove reis e estabelece reis. Nabucodonosor não ganhou a batalha de Carquemes porque ele era um homem estrategista apenas. Foi Deus quem o levantou. Foi Deus quem o promoveu. Se vocês notarem, olha a palavra de Daniel para o rei no versículo 37 e 38. Isso é muito importante entender essa visão da soberania de Deus na história. Daniel diz assim para o rei, Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino. Então Nabucodonosor achava que ele era rei de reis, porque ele era forte, prepotente, poderoso, combativo, guerreiro. Daniel disse, não senhor, o senhor não ocupa essa posição por causa da sua destreza. Foi o Deus do céu quem te constituiu. A quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens. Não foi a sua capacidade expansionista e guerreira que lhe deu povos nas mãos. Foi Deus quem entregou. Deus é soberano. Ele é quem está no trono. Daniel entende a soberania de Deus na história. No versículo 22, Daniel vai dizer que Deus também é Senhor dos mistérios. A ti, ó Deus de meus pais, eu te dou graças porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Deus é o Deus que revela mistérios, com Ele habita a luz. Deus sabe tudo, vê tudo, conhece tudo, discerne tudo. Para Ele não tem nada escondido. Daniel entende isso. Mas irmãos, agora vem o sexto ponto, a interpretação do esperado sonho de Nabucodonosor. Olha que coisa interessante, quando Arioque chega diante do rei, ele tenta ganhar uma certa vantagem com isso. Isso é peculiar dos homens, não é verdade? Isso parece com você e comigo. Sempre que a gente tem uma oportunidadezinha, a gente dá uma palavrinha de autopromoção. Olha você, o que está acontecendo aí no versículo 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a sua interpretação. Achou coisa nenhuma. Não foi Arioque que achou Daniel, não. Mas ele quer ganhar alguns pontos com o rei, que é uma promoçãozinha. Então ele se promove um pouquinho na história. A atitude de Daniel é absolutamente contrária. Daniel exalta a Deus e não a si mesmo. Os versículos 27 e 28 revelam claramente isso. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, ó rei, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. Ele tira o holofote de cima dele e coloca o holofote em Deus. Versículo 30.
A mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Olha que coisa maravilhosa. Ele podia dizer, olha, eu estou aqui para revelar ao Senhor esse mistério, porque o senhor lembra daquela prova que o senhor fez? Onde eu fui considerado 10 vezes mais sábio que os outros? Pois bem, eu estou revelando esse mistério aqui porque eu entendo mesmo dessas coisas. Porque eu sou bom. Porque o rei não errou quando fez aquele exame comigo do vestibular, não. Eu sou melhor mesmo. Ele poderia, nesse momento, se engrandecer, se envaidecer, chamar as honras para si, buscar as luzes da ribalta para ele mesmo. Mas ele não se promove, ele dá a glória devida ao nome de Deus. Segunda coisa, Daniel revela que o sonho do rei é profético. Versículos 28 e 29, ele diz claramente isso. Vai revelar ao rei o que há de ser nos últimos dias. Versículo 29, a respeito do que há de ser depois disto. Ou seja, o que o rei sonhou não é de fato passado, é de fato ainda futuro. É profético. E agora então ele começa a mostrar para o rei. Olha aí, sabe o que o senhor sonhou? Foi o seguinte: uma grande estátua, imensa estátua, colossal, esplêndida, porém terrível, de cabeça de ouro, com o peito e os braços de prata, com o ventre e os quadris de bronze, com as pernas e os pés de ferro, e os dedos dos pés de ferro e de barro. Também, rei, tu sonhaste outra coisa. Uma pedra não lavrada por mãos vem e bate no pé desta estátua. E quando esta pedra fere os pés da estátua, a estátua vira pó, da cabeça aos pés. E esta pedra, rei, vai crescendo, 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 ao ponto de encher toda a terra. Este foi o sonho, rei. Agora eu vou dar a interpretação. E aí começa. Tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Por que ele não diz que a Babilônia que é a cabeça de ouro? E sim o rei. Porque o rei Nabucodonosor era autocrata. Ele era a lei. Ele era o governo. Ele era aquele que mandava e ninguém podia questionar. Não tinha ninguém para fiscalizá-lo. Então, Daniel diz que ele era a cabeça de ouro. E aí agora vem a interpretação seguinte. Mas depois vem o peito e os braços de prata. Por que essa figura do peito e os dois braços? Porque os dois braços estão exatamente presos no tronco. E esse reino que vai substituir o reino babilônico é um reino que vem da junção de dois povos, de duas raças, os medos e os persas. Por que ele é inferior? É de prata e não de ouro. Porque neste segundo reino, o rei já não é tão poderoso quanto é o rei cabeça de ouro. Por quê? Porque no reino medo-persa, a lei é maior do que o rei. No reino medo-persa, não é o rei que é a lei que é maior do que o rei. Quando o rei sanciona um decreto, nem ele mesmo pode revogar o decreto. Lembram lá de Daniel 6? O rei assinou, ele é escravo da própria lei que ele sanciona. Depois vem um outro império. É o império do ventre e os quadris de bronze, que é o império grego, que vai dominar toda a terra, com Alexandre o Magno, Alexandre o Grande. E depois então vem um quarto império, pernas de ferro, pés de ferro e de barro. Este império é o Império Romano, aquele mais poderoso de todos eles. Ferro porque tudo esmiuça, porque tudo quebra, porque tudo vira pó diante dele.
Mas um fato interessante, o quarto reino, ele tem um aspecto de fortaleza e tem um aspecto de fraqueza. Veja você aí, no verso 42. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. O que era forte no Império Romano e o que era frágil no Império Romano? O que era forte era o exército, eram as leis, era a organização política, era o direito romano. O que era frágil? O nível moral dentro do Império Romano. O Império Romano só caiu nas mãos dos bárbaros porque estava podre por dentro. Ele era de ferro, mas os dedos que sustentavam a própria estátua tinham dedos de barro, eram frágeis. E agora Daniel vai interpretar esta pedra, que não é lavrada por mãos, vem e toca na estátua. Esta pedra é o reino de Deus. E quando é que essa pedra veio? Exatamente na época do Quarto Império. Jesus nasceu exatamente dentro do Império Romano. E Jesus Cristo é o Rei. E Ele veio para estabelecer o reino. E com Ele veio o reino. O reino já chegou. O reino já está entre nós. O reino já está dentro de nós. E o reino de Deus está crescendo. Está crescendo. Está se expandindo. O reino de Deus está governando o mundo. Chegará o dia, na segunda vinda de Cristo, que o reino de Cristo será pleno, total, vitorioso, e então todos os reinos deste mundo vão cair, vão ser esmiuçados, vão ser quebrados, vão ser subjugados, e diz a palavra de Deus, que o Senhor Jesus então vai colocar todos os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés, e Ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, para que Deus seja tudo e em todos, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Este foi o sonho de Nabucodonosor. Na verdade, o sonho de Nabucodonosor é da soberania de Deus na história, do governo de Deus na história, e da vitória do reino de Deus na história da humanidade. Mas notem vocês, ponto 4 aí, que Daniel revela que os reinos do mundo são um misto de esplendor e terror. Versículo 31, note aí. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Como era de imenso esplendor e ao mesmo tempo terrível? É que os reinos deste mundo são assim. Ao mesmo tempo que revelam esplendor, revelam o seu terror. Ao mesmo tempo que revelam poder, revelam um senso de medo e de pavor. Ao mesmo tempo que demonstram a sua pujança, revelam a sua ameaça. Olhem para a história e vejam isso. Olhem para a história e vejam isso. Não foi assim no Império Egípcio? Não foi assim na Síria? Não foi assim na Babilônia? No Império Medo-Persa? No Império Grego? No Império Romano? Não é assim ainda hoje nas grandes superpotências mundiais? Eles têm o poder, eles têm o esplendor, mas muitas vezes usam este poder e esse esplendor para destruir, para atormentar, para massacrar, para matar, para oprimir, ao mesmo tempo que tem esplendor, infunde medo e pavor. Mas irmãos, eu queria que você notasse agora que, em quinto lugar, Daniel revela a supremacia do reino de Cristo sobre os reinos do mundo, versos 44 e 45. Diz o texto aí: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Que reino é esse? É o reino de Deus,
é o reino de Cristo. Se você acompanhou conosco o estudo de Apocalipse, você se lembra dos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse. A grande Babilônia. Capítulo 17, o mundo político, o mundo religioso. Capítulo 18, o mundo político e econômico. Estes grandes poderes, religioso, político e econômico, a grande Babilônia, os impérios do mundo, começam a cair. Começam a se deteriorar. E ao mesmo tempo o reino de Deus, pleno, completo, final, se estabelece. Eu quero terminar este capítulo tirando algumas implicações práticas. Na conclusão. Primeira conclusão prática, a infalibilidade da palavra de Deus. Deus revelou a Daniel o sonho e a interpretação do sonho, depois de 2.600 anos. Nós sabemos que Daniel estava absolutamente correto na interpretação do sonho. A palavra de Deus merece crédito. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passará. Quando Deus fala, Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Segundo aspecto prático, a história está nas mãos de Deus. É bom saber isso. Isso descansa o coração da gente. E não é apenas a macro-história, não. A história da sua vida, a história da sua família, a sua história está nas mãos de Deus. É Deus quem está no controle. É Deus quem está com as rédeas nas mãos. Nabucodonosor pensou que era ele, não era ele não. Ele estava apenas sendo um instrumento nas mãos de Deus, mas quem está no comando, no governo, no leme da história é Deus. Não são os ímpios, não são os déspotas, não são as grandes nações, não são os poderosos deste mundo. Deus é quem está no trono. Terceira lição prática, o reino de Cristo triunfará. Talvez você olhe para a igreja assim, você fica pensando, meu Deus, como é que vai ser a igreja, hein? Será que a causa da igreja é uma causa vitoriosa? Você vê tanta maldade, tanta violência, tanta heresia, tanta apostasia, tanta perseguição. Será que a causa de Deus vai prevalecer? Não tenha dúvida disso. Você não está num barco furado. Você não está numa causa perdida. Você abraçou um projeto absolutamente vitorioso. O reino de Cristo é vitorioso. Esta pedra vai encher toda a terra e vai esmiuçar todos os outros reinos. Quarta lição prática. Os servos de Deus, que são fiéis a Deus, vão ser honrados por Deus. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Deus honra aqueles que o honram. Deus honrou Daniel. Deus honrou os amigos de Daniel, porque eles o buscaram. E porque eles buscaram ser fiéis a Deus em tempos de prova. Mas a última aplicação prática, conhecer a verdade de Deus não basta. É preciso ser transformado pela verdade de Deus. O versículo 47 diz assim, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Preste atenção que ele diz, o vosso Deus, ele não diz o meu Deus, o nosso Deus. E embora ele reconheça a soberania de Deus, ele não diz que o Deus de Daniel é o Deus da sua vida. Há um grande risco de você conhecer muito sobre Deus, de você ter clara teologia acerca da pessoa de Deus, dos atos de Deus, da soberania de Deus, e ainda não ser um súdito deste Deus. E ainda não estar debaixo da autoridade deste Deus, voluntariamente. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele conheceu o poder de Deus, mas ainda não se submeteu a este Deus. E você? E você? Você tem se submetido a Deus? Você sabe que Deus é soberano? Você sabe que Ele está com as rédeas da história nas mãos, mas você já colocou a sua vida nas mãos deste Deus? Você já se colocou aos pés dEle?
Você já entregou a Deus os seus cuidados, os seus temores, as suas necessidades, os seus anseios, os seus sonhos de vida? Que Deus nos ajude a olhar para a história e ver Deus no controle da história e da nossa vida. Vamos orar ao Senhor.